Conta a história de um cara que ele trabalhava num prostíbulo. Ele era porteiro desse prostíbulo. E ele ficava lá na portaria e ele via as pessoas que entravam e saíam numa cidadezinha bem pequena. Aconteceu que nesse prostíbulo trocou-se de gerente. E um cara que assumiu lá era um cara mais jovem, cheio de ideias inovadoras e tal, e queria aprimorar os negócios, enfim. E fez uma reunião com os funcionários e falou do novo plano, do que queria fazer. E falou para aquele porteiro, falou, ó, a partir de hoje você não vai só apenas ficar na portaria. Eu gostaria que você também me desse um relatório semanal. Eu queria que você anotasse também o que as pessoas estão achando, quais os comentários, melhorias. Eu preciso que você faça isso pra mim. Esse cara olhou pro gerente e falou, eu bem gostaria de fazer isso, mas não vai dar, porque eu não sei ler nem escrever. Aí o gerente olhou assim e falou, puxa, que pena, mas se você não sabe fazer isso, então infelizmente você não serve pro meu negócio. Então eu vou ter que te demitir. E aí o porteiro ficou meio triste, enfim. Mas aí o gerente falou, não, eu vou te dar uma boa gratificação e você não vai sair com a mão na frente e outra atrás. Feito isso, o porteiro, o ex-porteiro agora, pegou essa gratificação e ficou sem saber o que fazer. A cidade pequena, não tinha muito emprego, enfim. Só que ele lembrou que quando ele trabalhava na portaria deste prostíbulo, ele consertava as coisas lá por lá. Era tipo um faz tudo. Quebrava uma cadeira, ele consertava. Quebrava uma mesa, ele consertava. Então ele pensou da seguinte forma, eu vou usar o dinheiro que eu ganhei dessa indenização e vou comprar umas ferramentas. E com essas ferramentas eu posso ir trabalhando de consertar as coisas para as outras pessoas. Pelo menos até eu arrumar alguma coisa que me pague melhor. Só que naquela cidadezinha pequena não tinha nenhuma uma casa de ferramentas. E onde vendia ferramenta, o lugar mais próximo era na cidade vizinha, que era 2 dias de mula para ir até lá. Então era bem longe. Mas ele fez isso, ele pegou aquele dinheiro, montou na sua mula e foi até essa cidadezinha. E comprou uma quantidade de ferramentas bem razoável, alguns martelo, alicate, ferramentas básicas para começar algum conserto, alguma coisa. Chegando em casa, o seu vizinho lhe pediu emprestado um martelo. Aí ele falou assim, não, eu não posso te emprestar o meu martelo, porque é para me trabalhar e... Não, mas amanhã eu te devolvo, amanhã cedo eu te devolvo. Aí ele falou assim, bom, já que é assim, então eu te empresto. Ele emprestou esse martelo e na manhã seguinte o vizinho chegou até ele e falou, desculpa, mas tem como você continuar ele me emprestar, porque eu não terminei o serviço e vou precisar dele e tal. Ele falou, não, mas é o meu trabalho, eu preciso do martelo. Aí o vizinho falou, então por que o senhor não me vende esse martelo? Você poderia me vender? Ele falou, não, enfim, o vizinho até... Não. Mas aí o outro vizinho falou, vende pra mim, eu pago pra você os 2 dias que você gasta de viagem e o preço do martelo. Pareceu mais razoável, então durante esses 2 dias ele já tinha algum dinheiro para receber. Então ele aceitou. E ele foi até a cidade mais próxima, mais 2 dias de mula, e foi lá comprar outro martelo. Quando ele chegou da viagem, um outro vizinho já estava esperando por ele lá. Eu fiquei sabendo que você vendeu um martelo assim pro vizinho e tal, e eu gostaria de saber se você não pode me vender umas ferramentas também, eu tô precisando de umas talhadeiras, uns alicates, enfim. Ele falou, não, não posso. Aí o vizinho falou, então, eu compro de você e pago os seus 2 dias de viagem e o preço das ferramentas. E ele começou a ver que esse negócio estava ficando mais rentável do que ele fazer os concertos em si. Então ele começou a fazer essas compras e trazia para essa cidade, começou a vender, e esse negócio foi crescendo, de repente ele tinha uma loja de ferramentas, a primeira loja de ferramentas daquela cidade, e aquele negócio foi crescendo, e movimentou, e as pessoas compravam, as cidades mais perto não ia mais esses 2 dias de viagem, comprava com ele, então essa pequena loja de ferramentas tornou um galpão grande, tinha uma vitrine, ficou uma loja legal. E aí, ele, com o decorrer desse negócio, ele tinha um amigo que era ferreiro, que fabricava ferramentas e tal, e era torneiro também. E aí ele chamou ele, será que você não gostaria de fazer umas ferramentas para mim?
E aí até uma ideia legal, porque aí eu venderia minhas ferramentas com o meu nome. Olha que legal. Agora eu vou produzir as minhas próprias ferramentas. E esse amigo foi lá com ele, sentaram, conversaram e discutiram, e de repente eles começaram a fabricar essas ferramentas. Enfim, esse cara se tornou um grande empresário nessa cidade. Ele cresceu muito, ele se tornou muito conhecido e ganhou muito dinheiro com isso. Tanto que um dia ele, com tanto dinheiro que ele tinha ganhado, ele falou: eu vou dar de presente para essa cidade uma escola. Eu vou mandar construir, vou pagar e tudo. E fez isso. Ele deu para aquela cidadezinha pequena uma escola para que as crianças dali não crescessem que nem ele, sem saber ler, sem escrever. E além de aprender a ler e escrever, essas crianças também iriam aprender uma profissão. E olha que legal. Eles iam aprender a ler e escrever e dali eles iriam crescer com uma profissão. Então, ele fez. Terminou a construção, muito linda. No dia da inauguração, um palanque montado, juntamente com o prefeito. E o prefeito chegou para ele e falou assim: nós gostaríamos de dar a honra para você de assinar o seu nome, o primeiro nome no livro de atos dessa escola. Você vai ter a honra de ter o seu primeiro nome nesse livro. E aí ele olhou para o prefeito e disse: eu gostaria de fazer isso, mas eu não posso, porque eu não sei ler nem escrever. E o prefeito então ficou meio: puxa, mas você construiu tudo isso e não sabe ler e escrever? Enfim, mas o prefeito queria que o nome dele estivesse lá, e o prefeito falou: então me fala o seu nome para mim escrever aqui. Ele falou: eu me chamo Valentim Tramontina. Então, para você entender que muitas vezes acontece na nossa vida o que a gente acha de ruim, muitas vezes é uma motivação para que a gente possa crescer. Talvez se esse cara, Valentim Tramontina, muito conhecido, acho que quase em todas as casas tem uma faca da Tramontina, um alicate, alguma coisa da Tramontina. Talvez se ele soubesse ler e escrever, talvez ele ainda fosse um porteiro do prostíbulo. Talvez ninguém conheceria ele como um grande empreendedor, um grande cara que cresceu através do negócio e com a sua capacidade de se mover diante de uma situação difícil, ele cresceu. Então, que fica a ideia pra gente de que talvez o que aconteceu no seu dia hoje, talvez o que vai acontecer, que não seja um ponto final, mas que talvez seja um impulso para você crescer. É que a gente fala sempre de transformar o impacto em impulso. Então aquilo não possa me derrubar, mas me fazer andar para frente. Talvez ele tivesse baixado a cabeça, pegado aquele dinheiro da indenização, ele ia gabar aquele dinheiro e ele ia ter outro emprego, enfim, ia ser um cara comum numa cidade comum. Mas ele ousou e empreendeu e cresceu com aquilo, com uma ideia. Ele acreditou na ideia dele. Ele foi até o fim com a ideia dele. Então, se você tem convicção de uma coisa, vá em frente. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que os outros pensam. O que está dentro de você é maior do que o pensamento dos outros. O que está dentro de você é maior do que aquilo que as pessoas te rotulam pela aparência. Talvez ninguém dava nada por ele, porque conheciam. Acho que alguns homens conheciam ele como o ex-porteiro lá do prostíbulo. Então eu não tenho muita... Mas ele foi além desse rótulo que deram para ele. Ele foi além disso. E ele se tornou um dos caras mais conhecidos do mundo, pode dizer. É muito comum se achar alguma coisa da Tramontina. E além da qualidade que tem. Então é isso. Não deixa que o obstáculo que apareceu na sua vida, não deixa que talvez a dificuldade que se levantou seja o seu fim, mas que seja um novo começo. Nós acreditamos que Deus, ele não dá nada que nós não possamos suportar. Então talvez o que aconteça na nossa vida seja a resposta que você está procurando de Deus para fazer aquele novo, para empreender naquele novo que você talvez tenha tentado e tem pedido respostas de Deus, e Deus te dá uma resposta assim e você acaba não compreendendo. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Ok? Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.